Olá, pessoal! O objetivo da aula de hoje é aplicar os conhecimentos adquiridos até agora, principalmente aqueles adquiridos nas aulas de operadores. O objetivo desta aula vai ser construir uma aplicação JavaScript para calcular o IMC, que é o índice de massa corporal de uma pessoa. O índice de massa corporal ele é calculado dividindo o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Então, para fazer esse exercício, eu criei aqui um formulário com 3 campos onde nós vamos coletar essas informações. Vamos coletar aqui o peso da pessoa em quilos, a altura em metros e o restante da altura em centímetros. E eu deixei mais um campo aqui, que é o campo IMC, onde nós vamos informar o resultado desse cálculo. Então, no nosso exercício, o objetivo vai ser colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui 68 quilos, tenho 1,82 centímetros, e aí eu quero realizar o cálculo, e o resultado final do cálculo eu quero apresentar no campo IMC. Então, para isso, vamos começar aqui o nosso exercício adicionando ao nosso formulário. Então, vejam aqui que é um formulário muito simples, né? Só com esses campos quilos, metros, centímetros e o campo IMC para apresentar o resultado. Esse campo eu deixei ele desabilitado, ou seja, a pessoa não pode editar esse campo. E aqui embaixo vamos começar esse exercício utilizando o que nós já aprendemos de manipuladores de eventos. Então, eu vou criar aqui uma tag A, que é uma tag utilizada para criar links. E vamos colocar aqui calcular. Vai ser o texto do nosso link. O nosso link ele tem o atributo href, mas eu não quero que ele vá a lugar nenhum. O que eu quero é utilizar um dos manipuladores de eventos JavaScript nesse link. E o manipulador que eu quero utilizar é o click. Então, quando esse link for clicado, ou seja, onClick, eu quero executar uma função JavaScript. Qual vai ser a função? A função vai ser calcular IMC. Então, esse vai ser o nome da minha função, que nós vamos criar aqui no nosso arquivo JavaScript. Então, vamos criar aqui function, calcular IMC, e vamos abrir e fechar aqui as nossas chaves. É aqui que nós vamos colocar o nosso código JavaScript para realizar esse cálculo e, no final, apresentar o resultado do cálculo no campo IMC. Por enquanto, essa função ela ainda não faz nada. Então, eu acabei de atualizar essa página, vocês podem ver que apareceu aqui o link calcular, mas quando eu clico aqui, nada acontece. Então, vamos começar aqui o nosso script. A primeira coisa que nós vamos precisar é capturar os valores que foram informados pelo usuário nesses 3 campos. Para isso, eu vou recuperar inicialmente aqui o nosso formulário utilizando uma técnica que nós já aprendemos, que é a técnica de como capturar um elemento, né, HTML que tenha um determinado ID. Então, o ID desse formulário é formulário. Então, vamos lá. Como é que nós recuperamos um elemento HTML via JavaScript que tenha um determinado ID? Document.getElementById. E aqui eu informo o ID do elemento. Então, dessa maneira, nós estamos recuperando o nosso formulário. Eu vou atribuir esse formulário a uma variável, formulário, aonde eu vou utilizar aqui, eu vou estar utilizando essa variável para acessar os outros elementos do formulário, que são exatamente os campos quilos, metros, centímetros e IMC. Como é que nós recuperamos os quilos desse formulário?
Como o campo quilos foi nomeado, ou seja, estamos utilizando aqui o atributo name para definir o campo quilos, então é possível recuperar esse campo diretamente do formulário, indicando apenas o nome do campo, utilizando para isso, né, o operador de propriedades e o nome do campo, quilos. Então, isso aqui é o suficiente para recuperar esse campo do formulário. Bom? E isso porque esse campo tem o atributo name. Se nós estivéssemos utilizando aqui um outro atributo, como o atributo ID, já não seria dessa forma que nós estaríamos recuperando o valor desse campo. Então, formulário.quilos, eu recupero o campo. .value, eu recupero o valor que está preenchido aqui nesse campo. Então, eu vou atribuir este valor a uma variável também. Vamos ver o resultado aqui. Vamos dar um alerta para mostrar quantos quilos foram informados ali. Então, eu vou atualizar aqui esta página. Vamos colocar aqui 68 quilos e calcular. Então, ele está recuperando o valor, né, deste campo aqui e apresentando nesse alerta para a gente. Vamos recuperar agora os outros campos. Então, os outros campos, vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Metros e centímetros. Vamos ver aqui se os metros estão sendo recuperados. E agora os centímetros. Perfeito. Agora, o próximo passo vai ser proceder exatamente com o cálculo do nosso IMC. O nosso IMC vai ser igual aqui ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o peso nós temos aqui na variável quilos, dividido pela altura. Só que nós não calculamos a altura ainda. Nós temos aqui quantos metros e quantos centímetros a pessoa tem. Por exemplo, 1,82. Então, eu vou precisar criar aqui a altura para fazer ela ao quadrado, né? Um valor ao quadrado é um valor multiplicado por ele mesmo. Então, esse deverá ser o cálculo que nós vamos executar. Mas, para isso, eu ainda vou precisar calcular a altura. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos criar aqui uma variável altura. Essa variável altura, ela vai ser igual aqui à quantidade de metros da pessoa. Eu quero primeiro, vamos calcular quantos centímetros a pessoa tem, em primeiro lugar. Então, metros vezes 100, né? Então, se eu tenho 1 metro, equivale a 100 centímetros, mais 82. Então, por que é que eu estou utilizando esses parênteses? Eu precisaria estar utilizando os parênteses? Não, poderia deixar assim. Por quê? Porque a operação de multiplicação vem primeiro do que a de adição. Mas, se nós tivermos dúvida quanto a essa operação, né, e isso aqui é um outro conceito que a gente conheceu lá nos operadores, que trata da precedência dos operadores, né, se nós tivermos dúvida, nós podemos utilizar aí os parênteses para tirar essa dúvida. Então, vamos calcular aqui, 82 não,
vezes centímetros. Vamos pegar dinamicamente os valores. E vamos mostrar aqui se o cálculo está trazendo a quantidade correta de centímetros. Então, vamos ver quanto de altura está trazendo. No caso aqui, o resultado deverá ser 1 vezes 100, 100, mais 82, 182 centímetros de altura. Vamos ver aqui o resultado. 100 mais 82. Por que é que isso aqui está acontecendo? Porque o JavaScript, ele, nesse momento aqui de somar os valores que ele recuperou, ele está tratando, né, de uma operação de concatenação. Por quê? Porque quando nós recuperamos esses valores de centímetros, de metros e quilos, ele, na verdade, está recuperando um valor do tipo string, né? Então, se nós quiséssemos tirar a dúvida aqui, poderíamos, inclusive, dar um alerta, type of, para poder ver o tipo de cada um desses elementos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tipo string, só para tirar a dúvida. Então, o que está acontecendo? Como ele está tratando essas variáveis como string, ele não consegue realizar o cálculo da forma correta. Ele está juntando 100 mais uma string 82. Por isso está ficando aquele número, né? Esse número aqui, 10.082. Como é que a gente pode resolver isso? Existem aqui algumas formas de resolver isso via JavaScript. Existe aqui, por exemplo, um método em JavaScript, que é o método parseInt, né, que transforma um valor string em um valor inteiro. Esse método aqui realiza exatamente essa operação. Mas nós também temos a possibilidade de utilizar um operador que nós aprendemos nas aulas anteriores, que é o operador mais aqui. Vamos colocar aqui o operador mais. Esse operador, que é um operador unário, porque está sendo aplicado aqui a um operando apenas, né? Ele tem como objetivo aqui aplicar esse sinal, declarar que essa variável vai ter esse sinal. E se o valor, né, se o operando ao qual a gente está aplicando esse operador não for um valor numérico, o operador ele vai tentar converter o operando em um número, né? Então, o que acontece? O uso desse operador em uma string, como é o caso aqui, ele vai forçar a conversão do operando em um número. E como todos esses valores aqui são valores positivos e só podem ser positivos, eu não vou ter nenhum problema em fazer essa conversão utilizando esse operador unário aqui, né? Vamos ver aqui o resultado após essa atualização do nosso código. Pronto, agora ele está fazendo a soma correta. 100 mais 82, 182. Só que eu preciso mostrar aqui a altura como sendo 1,82 m, ou seja, 1,82. Então, para isso, nós vamos dividir o resultado dessa operação por 100. Vamos ver aqui o resultado. 1,82 metros. Essa é a minha altura. Agora, a gente pode completar aqui o cálculo do nosso IMC. Então, vamos limpar este código e vamos mostrar aqui o IMC. Ótimo. O nosso IMC é de 20 ponto, um número gigante aqui. Se a gente quiser, a gente poderia estar apresentando esse número gigantesco aqui nesse campo, né? Vamos fazer isso aqui agora, inclusive.
como é que a gente recupera aquele campo? Formulário, ponto, nome do campo, que no nosso caso aqui é IMC, ponto value. Então, aqui eu posso atribuir um valor ao valor desse campo. E o valor que eu quero atribuir é exatamente o nosso IMC. Vamos ver aqui o resultado agora. Pronto, colocamos aquele número gigantesco aqui dentro. Uma outra coisa que nós podemos fazer é diminuir a precisão aqui desse número. Como é que nós podemos fazer isso? Existe um método que se chama toFixed, que nós podemos fixar aqui quantas casas nós queremos ao final, né, desse número ali. Então, vamos dar uma olhada agora. 20.53, né? Estamos definindo o número de casas. Então, é dessa forma que nós utilizamos os conhecimentos que nós adquirimos aqui de operadores, de como recuperar elementos utilizando esse método getElementById. Aprendemos aqui um método novo, toFixed, e agora vamos curtir a nossa calculadora de IMC. Vamos ver como é que está o meu IMC. Para isso, vocês podem comparar o valor que vocês estão obtendo aqui com essa tabela de classificação que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Então, 20.53 está aqui dentro. 20.53 está dentro de 20 a 25. Então, estou dentro aqui do peso ideal. Vocês podem fazer aí os testes utilizando aí essa nova calculadora que vocês acabaram de construir. E nós vamos melhorar essa calculadora nas aulas posteriores. E eu também vou disponibilizar o código dessa página HTML, que é uma página muito simples. Eu vou até reduzir um pouquinho aqui para vocês poderem dar uma olhada, né? Para quem quiser aí copiar o código direto aqui do vídeo, então esse aqui é o código. Um código bem simples. Eu ainda deixei aqui o estilo CSS dentro da página. Aqui está o nosso formulário, muito simples também, e a nossa tabelinha de classificação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, pessoal, e curtam aí a calculadora de IMC. Se tiver alguma coisa fora do normal aí, corram para a academia e cuidem da alimentação. Até lá, pessoal!